Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou até a posição de rainha? Esther 4:14. Hoje eu quero falar sobre aonde você está e por que você está neste lugar. Eu creio que muitas pessoas podem se perguntar para Deus, por que o Senhor fez com que eu não tivesse mais amigos e estivesse no meio dessas pessoas, ou porque o Senhor me colocou em um lugar de desgraça, no meio de quem eu não gosto, ou no meio de pessoas que eu já tive ranço, que eu já tive ódio, ou porque o Senhor me colocou em um lugar que simplesmente me deixa desconfortável. E aqui nessa palavra, em Esther 4:14, Deus nos revela exatamente por que Ele pode ter te colocado em um lugar como esse. E nessa palavra, em Esther 4:14, depois eu recomendo você ler esse livro de Esther, ou pelo menos ler o capítulo 4, o povo judeu, o povo de Esther, eles estavam prestes a ser morto. Ou seja, todo o povo, a nação de Deus iria ser morta, iria ser exterminada em um só dia. E, na verdade, Esther virou rainha do rei que permitiu que esse povo seja morto. E, na verdade, eu vejo isso como um privilégio, sabe, ao povo de Israel, aos judeus. Porque, na verdade, simplesmente, o cara que tinha permissão para mandar e desmandar era marido daquela que era do seu povo e que tinha intenção de protegê-la. E o que eu enxergo com isso é assim, enxergar o propósito de Deus em meio a situações, principalmente em meio a dificuldade. Cara, eu não sei em que situação você está, mas eu sei de uma coisa. Deus tem um propósito para você estar nesse lugar. Ah, mas Felipe, Deus não direcionou para mim estar aqui. Eu acredito que eu errei em estar aqui. Deus tem um propósito neste lugar. Talvez Deus sabia que você iria errar, talvez não. Deus sabia que você iria errar e pode ser que Ele preparou mesmo assim um lugar que não é da vontade dele, que você pode sofrer muitas consequências e você vai por conta disso, mas Ele tem um propósito para você também. Né? Eu sei disso porque em cada lugar que Deus me coloca, eu tento ver o propósito dele nesse lugar. E essa palavra, eu acho que acredito que é uma das palavras mais claras da Bíblia. Literalmente ele fala aqui, quem sabe que não foi justamente isso porque Deus colocou neste lugar de rainha, sabe? É literalmente o propósito. E logo depois, ela fala, ela aceita isso, né? Pra ela ir até ao rei e pedir, ela tinha risco de morrer. E acontece que ela fala, se eu tiver de morrer, morrerei. E aí vai da visão depois que ela entende o propósito dela naquele lugar. Primeiramente eu queria falar sobre você que está em um lugar que não sabe porquê, não sabe como ou o que deve fazer neste lugar. Primeiramente, ore a Deus, peça a Deus discernimento. Tente buscar o porquê você pode estar naquele lugar. Talvez você seja um cristão que precisa falar de Jesus, ou apenas uma pessoa que precisa fazer uma oração para uma pessoa, ou apenas uma pessoa que precisa apenas interceder pela situação daquelas pessoas que você está ao redor, ou das pessoas que você não gosta, sabe? Tente buscar o porquê que Deus tem colocado você naquele lugar, o propósito daquilo. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de clareza, Deus não é um Deus que fica escondendo as coisas de você, sabe? Que assim como Deus não deixou que Esther não soubesse o propósito, deixou que Esther soubesse o propósito dela, Deus também quer que você entenda seu propósito. E não só seu propósito de vida, mas seu propósito nesse lugar, nessa situação. Que é como Esther estava aqui. E logo depois disso, quando a Esther fala que se eu tiver que morrer, eu morrerei, é porque ela entendeu o propósito dela naquela situação, ou talvez mesmo o propósito dela na vida inteira. E ela fala assim, mas se Deus colocou eu neste lugar, e este lugar, e a vontade de Deus, a permissão de Deus é o lugar onde eu quero estar, se for para eu morrer, Ele vai permitir que eu morra. Então que eu morra. Sabe? A gente tem medo de estar onde Deus quer que a gente esteja. A gente tem medo de cumprir a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente quer ficar rico, Deus não aceita que nós ficamos ricos porque talvez eu não tenha estrutura para suportar isso. Então Deus fala, eu prefiro que você suba ao céu e aproveite de uma eternidade inteira comigo e não entenda o que você está passando agora, essa situação, ou você passe pelo menos esses 5 anos sem ficar rico, para que um dia você possa ficar rico, entender e passar uma eternidade comigo. Sabe, a gente tem que parar de duvidar, ou de questionar, ou de querer muitas vezes até entender o porquê que Deus coloca a gente nessa situação e começar a fazer. Até a clareza do propósito de Deus naquele momento, naquela situação. E logo depois os judeus foram salvos, sabe? Eles não foram mortos. Ela teve a coragem e o rei teve a piedade de deixar que o povo judeu ficasse vivo. E ainda por cima, ele matou o inimigo que mandou esse povo estar morto. O que eu quero te dizer se você cumpriu o seu propósito naquela situação, se você tentar entender o porquê você está lá, ou quando você deve estar lá, ou o que você deve fazer quando estiver lá, nessa situação, nesse momento, talvez nessa dificuldade que é onde você tem que buscar a resposta, saiba de uma coisa, se você cumprir o que Deus quer para você neste lugar, Ele te dará a vitória. Eu posso te garantir isso, Ele te dará a vitória. E a vitória talvez não é o sucesso, não é a fama, não é o dinheiro. Talvez a vitória é um livramento, talvez a vitória é apenas se contentar com a vontade de Deus, que deveria ser o suficiente. Então é isso que eu falo para vocês. Eu acredito que aquela frase, se a vida te der um limão, faça uma limonada, pode fazer um sentido aqui, sabe? Se Deus te der qualquer coisa, se Deus te der uma pedra e falar, faça uma música com ela, faça, porque Ele sabe, Ele tem um plano, Ele sabe. Jesus vive, Deus é vivo, Deus não é qualquer um. Deus, Ele tem um pensamento extraordinário. A gente nunca vai conseguir entender o raciocínio, o pensamento de Deus, o amor de Deus para aqui conosco. Então não tente entender, faça, sabe? Busque o porquê você deve fazer aquilo lá, ou como você deve fazer aquilo lá. Mas faça diante da vontade de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano.
Que em nome de Jesus você entenda o propósito de Deus no lugar onde você está, com as pessoas com que você tem convivido, na situação que você tem vivido, no problema que você tem vivido. Que você vai colher vitórias em nome de Jesus, porque eu creio que você vai fazer a vontade de Deus. Espírito Santo, seja aquele que você peça conselhos e não para pessoas que não conhecem nada dele. Eu creio nessa palavra. Eu quero viver essa palavra em minha vida. Eu quero saber em cada situação que eu estiver vivendo qual que é o propósito de Deus sobre aquele momento, qual que é a missão que eu devo cumprir. Que você também seja assim. Essa palavra foi dada pelo Espírito Santo. Então valorize e medite nela. Deus abençoe todos vocês, você e sua casa. É isso. Amém.